Seja muito bem-vindo, meu nome é André e eu vou mostrar para vocês hoje como usar todas as funções aqui do Nexus, né? O Nexus ele é um aplicativo de criar grafos semânticos de qualquer tema para te ajudar a estudar e a explorar o que você quiser. E hoje a gente vai conhecer ele todo. Para você começar, você vem aqui em Novo Grafo e nós temos 6 formas de fazer grafo. Tópico versus tempo, texto, evolução e guia de estudo. Vamos passar por todos eles. Eu vou usar aqui o Gemini Flash Lite, que é mais rápido e econômico. O GPT-5 Nano ele tem o mesmo custo, mas ele é meio lento. E o Gemini Flash, o Gemini 3 Flash, ele é mais rápido, mas ele é mais inteligente, né? Eu acho que a velocidade é bem parecida com o Gemini Flash, mas ele custa 8 vezes mais. Então vamos de Gemini Flash aqui. O que você precisa fazer? Você só precisa colocar aqui um tema. Então vamos começar aqui com máquina fotográfica. Quando você coloca um tema aqui, você pode escolher a complexidade do grafo semântico que você vai criar, que vai de no mínimo 10 até no máximo aqui 300, né? E quando você mexe na complexidade dele, tem um custo aqui, né? É o custo de energia estimado. Então, se você usa um modelo mais inteligente, esse custo vai ser bem mais alto. Então, você precisa usar isso com cuidado e nos grafos que você realmente sentir necessidade. Eu acho que para a maioria eu recomendo continuar aqui no Gemini Flash Lite mesmo. Então vou deixar aqui no padrãozinho, que é mais ou menos 30 máquina fotográfica, e é só mandar gerar. Então vamos gerar aqui, é bem rapidinho. Quando você tenta criar com o GPT-5 Nano, acaba sendo mais demorado e chegando a quase completar essa barra aqui, mas com o Gemini acaba indo bem mais rápido do que isso. Essa busca aqui, ela foi feita usando inteligência artificial, né? Então, vamos supor que você quer fazer uma busca de um tema, de um tópico, que ele é muito recente. Então, o que você vai fazer? Você busca na internet, tá? Depois a gente faz um teste desse aqui. Então, esse aqui é o nosso grafo semântico. Você pode clicar com o mouse aqui, com o botão esquerdo, com o botão direito, né, para navegar nele. Você usa o scroll aqui do mouse também e você consegue explorar. Qual que é a vantagem aqui? Você está criando aqui esse grafo semântico, um mapa mental, né? Como tem gente que entende melhor assim, de uma vez. Então, um tema que às vezes você não conhece, você já tem toda essa visualização dele pronta, né? Sem você precisar estar lendo a respeito daquele tema inteirinho. Ó, eu vou apertar barra de espaço, centralizei o grafo de novo aqui, e quando eu aperto barra de espaço, ele começa um movimento bem suave de órbita aqui. Vocês vão observar que aqui do lado a gente tem todos os temas, né? Então, se você clicar aqui, ó, ele vai para o tema que você escolheu. E eu vou mostrar aqui uma coisa muito legal, que eu acho que é o que ajuda muito a gente a explorar melhor. Por que acontece? Só você ver um grafo assim com muitas palavras, às vezes não vai resolver o que você quer. Você quer explorar mais. Então, o que você pode fazer? Clicar aqui em um dos nós, né, na palavra, porque cada ponto desse é um nó e cada linhazinha dessa é uma aresta. Quando você clica, você tem aqui um resumo, né, a respeito desse nó no contexto do grafo. Então ele vai gerar um texto aqui para te ajudar a estudar aquilo. Mas não só isso, se você clica com o botão direito em cima do nó, você pode fazer uma análise de contradições, ver suposições e argumentos, fazer uma análise de especialistas. Você também pode expandir o grafo a partir desse nó, também pode conectar esse nó com outro e excluir. Deixa eu colocar umas suposições e argumentos aqui só para a gente ver. E falando de expansão, a gente tem um menu dedicado aqui para expansão que a gente ainda vai explorar. Tudo o que a gente faz aqui no Nexus fica no histórico, né? Então, fotografia de retrato que a gente clicou, tá aqui, fez, tá aqui. A fotografia publicitária, análise de contradições que a gente acabou de fazer,
tá aqui, né? Então tudo isso daqui vai te ajudar a entender e a explorar o tema de forma ativa. E você ainda pode vir aqui e continuar a conversa a respeito desse tópico, desse nó, para você continuar explorando o conteúdo. Isso daqui a gente está falando de um conteúdo, vou diminuir aqui os temas, de um conteúdo que foi gerado com inteligência artificial, né? Vamos lá, você tem a opção aqui de localizar no grafo, então você começa a digitar aqui, então você já vai para esse nó aqui na imagem. Aqui em cima você tem a quantidade de créditos e aqui tem os atalhos para navegação. Se você quiser navegar com o seu teclado, que eu acho que tem gente que vai achar mais fácil, tem todos os atalhos aqui. Então vamos lá. A gente fez aqui o primeiro tipo de grafo, que é o de tópico, né? Que eu gosto muito. Mas você pode fazer também um grafo aqui comparando temas. Então a gente pode comparar aqui, por exemplo, Canon versus Nikon, pegando aí ainda o tema da fotografia, né? Então eu vou clicar aqui e ele vai criar um novo grafo para mim. E esse grafo é interessante por quê? Porque ele sempre vai procurar intersecções, né? Coisas que conectam esses dois temas. Então você pode colocar aqui os temas bem diferentes, né? E ele vai sempre procurar similaridades entre eles. Ele vai explicar cada um dos temas, né, de forma diferente, mas ele vai mostrar também as conexões. Vamos esperar aqui que ele já vai mostrar pra gente. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Os outros que a gente ainda tem, que é o tempo, texto, evolução e guia de estudo. A gente vai ver assim que terminar aqui. Uma coisa. Lembra que quando a gente clicou em um nó, igual esse aqui, existe a opção, assim como existe a opção de você buscar na internet na hora de criar o grafo, você pode ativar a busca na internet na hora que você clicar no nó. Por quê? Porque isso aqui vai ser muito útil, igual eu falei, quando você está pesquisando alguma coisa muito recente, certo? Então é bom manter isso aqui em mente. Então vamos lá, Canon versus Nikon. A gente tem aqui a Canon, cadê? Canon tá aqui, cadê a Nikon? E ele vai ver as similaridades aqui entre os dois temas. Vamos dar uma olhada no tempo. Essa linha do tempo aqui é muito legal. Vamos supor que você está estudando uma coisa e tem essa parte de história. Então deixa eu colocar aqui, por exemplo, Bitcoin. Se você eu quero saber sobre o Bitcoin e como é que ele começou. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu tinha falado que tinha que colocar 30, nós tínhamos colocado 60. Tô maluco aqui. Vou colocar a cronologia. Cronologia ela é interessante também porque aparece essa barra aqui embaixo, né? E essa barra ela vai mostrar pra gente agora esse negócio aí de cima. Isso. Desde o começo, então começou aqui, ó, no tema que a gente pesquisou foi o Bitcoin em 2008, certo? Então você pode fazer o que? Você pode dar play e ver todo esse gráfico ser construído com o tempo. Ou então o que a gente pode fazer, que eu acho muito interessante, é você escolher aqui para focar no novo nó e avançar a etapa, né? Então, olha, em 2009 a gente vai ver aqui a Genesis o Genesis Block e a primeira transação do Bitcoin. Então, Mt. Gox, acho que isso aqui era uma corretora, né? Enfim, então é muito interessante para você estudar tudo que tem essa questão do linha do tempo, né? Então você pode estudar aqui uma Revolução Francesa, enfim, qualquer coisa desse estilo. E é muito legal porque você tem essa sequência, vai ter o grafo, né, completo aqui no final, mas você consegue ir passo a passo entendendo o que foi acontecendo. A gente tem também a questão aqui do texto, que você pode colar um texto de até 50 mil caracteres ou fazer o upload de um PDF para analisar. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que ao invés
da pesquisa está sendo feita pela inteligência artificial, o texto base de criação do grafo vai ser o documento que você colar aqui, né? Vamos pular aqui para a evolução. Então, que você vai... Isso aqui é uma evolução de temas. Vamos manter aqui o Bitcoin, só para a gente ver a diferença, né? Então, é um mapeamento de quem influenciou quem ao longo do tempo. Então, ele é um gráfico com uma estrutura um pouquinho diferente, mas também é muito interessante para você explorar, porque tem aqui, ó. Então é uma outra forma de construção, né? Do que das influências, né? E os seus desdobramentos. Então o Bitcoin ele vai estar aqui, que é o que a gente colocou, né? Então a gente tem um desdobramento diferente aqui do grafo semântico, sempre com os clusters, né? Os temas aqui ao lado. E por último a gente tem um guia de estudo. Vamos supor que a gente também quer estudar aqui o Bitcoin ou qualquer outro tema e você não sabe por onde começar. Aí ele vai fazer um grafo aqui em que você vai ter o tema principal em cima, né? E você vai ter ali 3 níveis de estudo: um iniciante, um intermediário e um avançado, que seria a maestria, né? Então, se você, ó, aqui tá o nível iniciante. Passou do nível iniciante, ele apaga os nós do nível iniciante para você continuar seu estudo. E se você vai para o nível maestria, tá aqui. Esse aqui são os nós mais avançados. Então, às vezes você quer explorar um tema, mas você não tem ideia do que é muito básico, do que é muito complexo. Então, esse modo aqui do guia de estudo, ele vai te ajudar. Então, todos esses, tudo que você faz, ele fica aqui no histórico, né? Então, deixa eu voltar aqui, por exemplo, em fotografia, máquina fotográfica que a gente tinha colocado. Então, tá tudo aqui. E o que a gente tinha clicado, né, no começo ali, para estar explorando os nós, também aparece. É importante eu falar para vocês que tudo isso por enquanto fica salvo no seu navegador, tá? Ainda não tem uma persistência de usuário em máquinas diferentes. Então, se você pesquisar em casa, você pesquisar no trabalho, enfim, as pesquisas elas ficam armazenadas no seu navegador. Você pode expandir o grafo. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque às vezes você criou um grafo, por exemplo, aqui de fotografia, mas você queria que ele fosse maior. E em vez de você gerar um grafo novo do começo, você pode expandir ele já a partir do que você tem. Então você vai escolher aqui a quantidade de nós que você quer acrescentar nele. E se você quer um perfil de expansão mais conservador, equilibrado, agressivo, qual que é o seu objetivo? Né, se aprofundar o tema, explorar os temas vizinhos, criar mais pontes entre os temas, né, e também definir essa densidade aqui. Eu vou tentar aqui, por exemplo, aprofundar o tema e vou mandar fazer. Escolher ali mais, deixa eu colocar um pouco menos aqui, pronto, 27 nós. E aí ele vai fazer o que? Ele vai pegar o grafo que a gente já tem aqui como base e vai melhorar ele, vai colocar mais conexões, mais temas, né? Então você pode continuar fazendo isso daqui se você já gostou do gráfico que você tem, certo? Lembrando que também você pode adicionar um nó. Então vamos, por exemplo, aqui a gente tem lente e tem zoom. E vamos supor que eu quero colocar aqui grande angular, que não está aqui. Então vamos lá, vou colocar aqui, ó, novo nó, grande angular, vou criar e vou conectar ele. Vou conectar ele a... Cadê a lente aqui? Pronto, conectei ele à lente. Então você pode fazer essas conexões aqui também, ok? Então tem muita coisa aqui para você explorar. Aqui em ajustes tem umas coisas bem legais. Por quê? Porque você pode ligar ou desligar esse fundo animado. Eu gosto muito dele, eu deixo ligado. Esse modo performance aqui é para você poder usar a sua placa de vídeo ou não. Então às vezes você está no celular, o modo performance ele já vai estar desativado, e no computador o modo performance ele vai estar sempre ativado. Você tem modos de câmera, né, para o grafo se mover sozinho. Então a gente tem aqui o modo órbita, nós temos o modo tour,
tem o modo constelação, tem o modo trilha. Eu gosto mais do modo trilha, né? Então são modos aqui para o próprio aplicativo fazer essa navegação e você olhar e explorar sem ter que ficar mexendo o mouse se você quiser. Para parar você pode clicar em qualquer lugar vazio ou apertar barra de espaço. A gente também tem aqui algoritmos de organização, né? Isso aqui é muita coisa que você pode explorar. Tem muito algoritmo de organização aqui, realmente relacionado à teoria dos grafos, né? Vou deixar isso aqui para vocês explorarem, mas vai mudar bastante aqui, né? Então vai mudar as comunidades, né? Os assuntos detectados, dependendo do algoritmo de grafo que você usar, eles vão mudar, né? E é importante ver que quando você vem mudar aqui nas comunidades, nesse menu aqui, no assuntos detectados, ele vai te dar o nome do assunto, né? Porque foi o que foi gerado com a inteligência artificial. Agora, quando você usa as comunidades aqui, você não vai ter essa nomenclatura, né? E você vai ter que olhar os grupos e entender os assuntos. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que quando a gente clica em um nó para explorar ele, em um tema, vou colocar aqui, né, por exemplo, fotografia noturna. Mas vamos dizer que do que a gente gerou, que você talvez não gostou muito da linguagem. Então, né, a gente tem um menu aqui só para isso. A linguagem padrão que vem é uma linguagem mais didática, mas vamos supor que você está explorando um tema que você não conhece. Então o ideal é que você use ali uma linguagem muito simples, né? Ou então se você está estudando um tema muito avançado, então vamos supor que você é um estudante de medicina aqui e está estudando uma matéria. Então eu acho que é mais interessante que você use o modo especialista, né? Principalmente se for um tema que você já conhece. Então, e essa linguagem ela vai ser aplicada aonde? Quando você clica aqui no nó, né? Quando você clica no nó, ele automaticamente faz o explicar o nó. Mas o explicar o nó, analisar contradições, suposições e argumentos e análises especialistas, tudo isso aqui vai ser influenciado, né, pela linguagem de IA que que você selecionou, ok? Agora vamos falar aqui sobre exportar. Você pode exportar uma foto. Então vamos supor que do jeito que o gráfico está aqui você quer tirar. Então você tira aqui uma foto, vai exportar o PNG. Você pode fazer um vídeo, né? E o vídeo ele vai usar todos aqueles modos de como é que chama aqui? Esqueci. Modos de câmera. Então ele vai usar todos os modos de câmera. Você pode escolher um deles. Você vai escolher a proporção, certo? Então 16:9 é uma proporção para essa proporção aqui, né, que é a da tela do computador, ou 9:16, que é a proporção da tela do celular, enfim. E você vai escolher quanto tempo você quer esse vídeo. Então, se o grafo é pequeno, você precisa de um tempo menor. Se o grafo é muito grande, você precisa de um tempo maior, né? E eu dou a opção aqui de você colocar o tempo que você quiser. O histórico eu já mostrei para vocês, né? Que mais? Você pode exportar aqui para o Noda, que é um aplicativo do MetaQuest, para você estar visualizando o seu grafo semântico em 3D de forma imersiva. Você pode exportar para o Geph, né? O Geph é um programa de visualização de grafo, mas ele é 2D. Você pode exportar para trabalhar no Geph. Você pode exportar o JSON, que é o arquivo com as informações do que você está vendo aqui na sua tela. E importar o JSON é para você importar um JSON que você exportou aqui do aplicativo. Então, se você quiser compartilhar o seu grafo por alguém, você pode compartilhar pelo link, você pode copiar o link aqui, ou você pode mandar o JSON para ele. Como eu disse, tudo que você faz fica gravado aqui no seu histórico, certo? E, por último, a gente tem aqui o perfil, onde você pode colocar o seu nome, o seu e-mail, mudar sua senha e escolher o seu plano, né? Então, como vocês viram aqui, tudo que a gente faz tem custo de energia aqui dentro do aplicativo, né? Então, existe um plano gratuito para você testar, em que você tem 120 de energia, e aí nós temos outros planos, o explorador, que você tem
600 de energia por mês, o arquiteto que você tem 2.400 de energia por mês e o cosmógrafo que você tem 8.000 de energia por mês. No meu uso, eu estou gastando por volta aqui de 5.000 de energia por mês. Então eu estou usando o, o plano cosmógrafo. Enfim, então é isso. Essa é uma visão geral aqui do Nexus. Eu espero que você tenha conseguido entender todas as funções aqui dele. E é isso. É um aplicativo que eu fiz para ajudar a explorar qualquer conteúdo. E eu acho que faz muito sentido nessa época que a gente está vivendo agora, que a gente está usando muito a inteligência artificial e nós estamos numa sociedade extremamente visual, né? Então, uma ferramenta que usa a inteligência artificial, mas que te dá uma estrutura, faz muita diferença na hora de você estudar, faz muita diferença na hora de você explorar qualquer conteúdo, né? E a estrutura visual aqui de exploração, acho que ela incentiva o estudo. Eu espero que incentive o seu estudo, que você use para explorar coisas que você já conhece, use para explorar coisas que você ainda não conhece, né? E que realmente possa te ajudar. Uma última função aqui que eu quero só compartilhar com vocês, mas que já não tem a ver com a função do grafo. Ah, tem uma coisa que eu esqueci. Todas as arestas, que são essas linhas, né? Se você clicar nela, a gente vai ter uma explicação do porquê que essa conexão existe, tá? De porquê que os nós estão conectados. Eu esqueci de falar isso. Mas ó, aqui ele vai explicar porque parâmetro e velocidade de obturador estão conectados. Então você pode usar isso também nos seus estudos. A última coisa que eu queria mostrar aqui é que isso aqui pode ser uma ótima ferramenta para você fazer uma apresentação, né, tanto numa aula quanto numa palestra do tema que você vai abordar. Então vamos supor que a gente vai vir aqui em tópico e nós vamos colocar aqui, por exemplo, tráfego pago. Então se você coloca aqui o tráfego pago e gera, enfim, qualquer outro tema que você quiser, você tem uma estrutura visual muito legal para mostrar para o seu público, né? Eu acho que muito mais interessante do que um slide. E você pode vir aqui nos temas. Então hoje a gente está falando sobre tráfego pago, vamos falar sobre métricas. Então você vai explorar aqui. Eu recomendo que você crie o grafo antes, né? E personaliza ele, cria nó, conecta nó de acordo com a sua necessidade. Mas eu acho que você acaba criando uma experiência muito mais imersiva de exploração do conteúdo, né? Para você estar compartilhando e usando como guia aí. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Aproveita muito e usa o Nexus aí para estudar.